Olá meninas, hoje nós estamos aqui, Fernanda Dresch, Ana Alcântara, Ricardo Ranguetti, no Espaço Mariás Eventos em Itajaí, juntamente com a nossa querida Bruna, essa linda, maravilhosa, né? Então hoje a gente está fazendo um editorial, que era uma coisa que a gente estava querendo fazer há muito tempo, então hoje deu assim, bem certinho, né, pra gente se reunir, pra gente fazer. Então, todos os looks que nós vamos fazer durante esse editorial foram pensados para trazer algo novo para as nossas noivinhas, tá? Para a gente renovar o estilo. Então, a gente vai mostrar como é possível fazer os looks tanto para a praia quanto para o salão, ou seja, daquela noiva mais romântica que gosta de algo diferente, mas gosta do tradicional também, aquela noiva clássica, porque entendam que noiva clássica não significa que tem que ser aquela noiva de cabelo preso com o determinado acessório, não. Nós queremos mostrar que a noiva clássica é aquela noiva atemporal. Independentemente do estilo que ela vai ter, ela vai ficar incrível daqui a 20, 30, 40, 50 anos, tá? Porque, na verdade, o que é o mais importante no dia do casamento, se não a beleza da noiva? Você pode investir R$1 milhão numa festa, num vestido, e se você não tá com a sua beleza que te agrada, nada disso vai valer a pena. Então a gente resolveu trazer algo novo para vocês, que realmente vai agregar e vai ajudar também na hora da escolha, porque a gente sabe, ao longo do nosso trabalho, né, Ana, que o que é mais desafiador é a hora de escolher o penteado e o acessório. Me diz uma coisa, Ana, no que você se inspirou para estar confeccionando esse acessório que é maravilhoso? Bom, Fê, foi assim, a ideia é criar uma coroa, tá? Fugindo do clássico mesmo, que as noivas às vezes, porque eu vou casar na praia, eu gostaria de usar uma coroa, mas talvez a praia, por ser o local, a praia acha que não pode usar. Então eu fiz uma peça, eu desenvolvi ela já no ouro rosé, que é uma cor bem diferente, né? Foge do prata. E eu fiz um mix de pedraria, eu misturei tanto as folhas que deixam a peça um pouco mais despojada, misturei o cristal de rocha e até o quartzo leitoso. Então, essa mistura faz com que gerou uma peça nobre, rica, uma coroa, mas uma peça que pode ser usada num casamento no campo, na praia, e é essa a ideia. Isso mesmo. E o mais interessante, por que nós escolhemos usar com a Bruna um cabelo solto? Tá? Porque a maioria das noivas que vem pra mim, pelo menos querendo casar na praia, são essas noivas que gostam de algo mais natural. Elas não querem ser montadas de noiva, elas querem ser elas mesmas, transmitindo daquilo que há de melhor nelas, que é a sua beleza natural, tá bom? Então a gente resolveu assim, ó. Eu vou falar um pouquinho da característica da Bruna para vocês entenderem. A Bruna, ela tem um rosto quadrado, certo? Ou seja, ele é quase a mesma proporção de altura quanto de largura. Então nós temos duas possibilidades para alongar essa silhueta. Tanto é fazendo um penteado preso, que nós vamos fazer depois na sequência para mostrar para vocês, quanto um cabelo solto. Mesmo, e assim, eu não fiz aquele desfiado mais alto aqui em cima, tá? A gente usou o acessório e essa abertura central no cabelo para criar o alongamento, uma verticalidade no rosto dela. E para dar foco aonde? Para dar foco no olhar. Ou seja, tudo que é brilho, tudo que é formato de penteado, ele vai produzir um efeito. Então, quando nós desconectamos o cabelo ao meio e deixamos uma franja centralizada, nós verticalizamos o rosto da nossa noiva, tá? Então a gente buscou fazer algo assim para mostrar que é possível sim também fazer nesse formato de rosto um cabelo alongado, totalmente solto, para um casamento na praia ou um casamento no campo também fica maravilhoso, tá? Lembrando também, né, Fê, que muitas noivas gostam desse cabelão solto, mas não imaginam com a coroa. Exatamente. Né? Sempre pensam numa tiara, numa peça mais deitada, ou uma peça na parte de trás. Ou até mesmo flores, né? Isso. Então é possível sim, porque a gente sabe assim, ó, que flores naturais são lindas, porém, contudo, todavia, entretanto, não é para todas as estações.
Já uma peça, assim, te deixar absolutamente segura. E a noite inteira. Porque a gente tem que cuidar muito com a flor da estação, porque assim, ela é linda no momento. Depois, no calor, com os teus movimentos, o próprio suor do corpo, a flor em si já não é mais... Sim, ela murcha. Então, ela murcha e começa a ficar preta nas bordas. Então a noiva tem que cuidar bastante e a gente percebe que assim ela vai ficar linda a noite inteira e vai estar elegante. Fechou? Vamos para o próximo look. Então, agora nesse segundo look que nós fizemos para o editorial, eu gostaria de saber, Ana, no que você se inspirou para fazer essa peça tão linda que a Bruna está usando? Pois então, eu trabalhei nessa peça o banho de ródio, é um destaque dela, que não é aquele branco do prata, né? Que não deixa tão em evidência, a peça ela é um tom mais fechado. Eu usei muita pedraria, o quartzo leitoso, as pérolas, que eu acho que a pérola dá uma leveza na peça. É uma coroa, mas ainda continua sendo uma coroa mais despojada, sai daquele clássico. Que a ideia é trabalhar com cabelão solto e dá para pôr o véu. Que eu acho que a coroa alta sempre permite usar o véu. Essa foi a ideia. Diferente do look anterior, onde não se usou o véu porque ela estava com uma capa, então a capa substitui o véu, que eu acho maravilhoso. Nos desfiles internacionais a gente vê muito isso, e na hora que a noiva tá andando, né, dá um balanço todo especial. Porém, nesse look, o véu deu todo um destaque, justamente pela Bruna ter um cabelo mais escuro, tá? Ele fica muito mais destacado. Eu fiz um semi-preso nele, não elevando muito a parte de trás também, onde a gente puxou levemente, as ondas foram direcionadas para que desse um acabamento e foi feito até um volume mais lateral aqui, justamente para criar esse semblante e dar destaque no olhar dela também. O vestido dela, da Ivana, ele é um vestido todo sem bordado, então o destaque realmente fica do peito para cima. No brilho das joias e na maquiagem. Isso aí, né? Esse terceiro look, nós continuamos nessa linha dos cabelos soltos, tá? Dessa vez a gente trouxe um pente maravilhoso que a Ana produziu. Ana, fala um pouquinho desse pente para nós. Esse pente eu fiz ele todo com a porcelana fria, tá? Que dá para notar que são todas as folhinhas. E eu mesclei a parte da joalheria com o artesanal. Então ficou uma peça bem rica, onde eu coloquei os cristais, pérolas, as folhas de porcelana fria. Esse pente, Fê, substitui muitas vezes quando a noiva quer uma flor, né? Não quer botar nem flor de tecido, nem a flor natural, a gente cria as flores através da porcelana fria. E uma coisa que eu achei super interessante nesse acessório, em todos os pentes que você produz, é a ausência do próprio pente. Isso. Né? E isso facilita pra gente na hora de colocar, porque você pode posicionar com os grampos estrategicamente, né? Fala um pouquinho sobre o porquê que você não utiliza o pente em si. Propriamente. Porque o pente, ele deixa a peça muito armada. Então, assim, ele te limita a encaixar, porque às vezes quando a gente vai botar na lateral ele não encaixa bem, ele fica a peça mais para fora do penteado. Ele não faz uma curva da cabeça certinho. Isso. Então, assim, eu trabalho com a peça bem maleável, a qual tu podes ajustar ela e colocar os grampos. Então, se eu tivesse com um pente embaixo, eu deixaria a peça muito armada, que limitaria muito o teu trabalho. É verdade, é verdade. Então, nós resolvemos fazer isso. Ai, outra coisa, gente, não posso esquecer disso. A Ana produz as peças de forma personalizada. Então, por exemplo, eu amei, Ana, essa peça, mas eu achei que ela está muito grande. A gente pode produzir uma peça menor? Com certeza. E com outros elementos também, né, Ana? Sim, o Ateliê Ana Alcântara desenvolve as peças uma única vez. Nós produzimos somente uma. Nós não temos peça repetida. Então, é praticamente uma joia de família, né? Isso, é uma peça única, todas as peças são semi-joias, então a noiva, aqui a gente misturou tanto a joalheria quanto a artesanal, a noiva pode guardar essa peça e passar para uma filha, para uma nora. Sim. É uma joia. Sim. E tu sabe que eu já fiz noiva, a Luana Escorteganha. Eu posso dizer o nome dela porque ela é mamada e ela me permite também. Eu usei a peça que a mãe dela usou. Olha, foi que legal. Tão lindo, foi tão emocionante, foi um momento tão especial,
sabe? Porque nem a mãe sabia que ela ia usar. Então, naquele momento ali que eu fui finalizar o cabelo dela, né, o penteado dela, em que ela pegou a peça e mostrou para a mãe, eu me emociono só de falar, porque a mãe se emocionou. Foi um momento tão lindo naquele casamento, justamente dessa peça que passou, né, de uma geração para outra. Então, isso é maravilhoso. Isso, e isso a gente faz bastante, a gente preza bastante a exclusividade e a peça ser única. Por quê? Isso é Porque muito a gente legal. a gente tem a ideia de que cada noiva é única. Então, ela merece ter a verdade. joia desenvolvida para ela, pensando nela, e aquela joia não vai se encontrar em outro lugar. Que bacana. Vou falar um pouquinho sobre o penteado, tá? Nós permanecemos nesse editorial com a maquiagem sempre a mesma, pra gente dar foco no penteado, tá? E no acessório. Então, esse penteado, ele é aparentemente solto, porém, ele é todo com grampos nessa parte que ele fica mais solto, para que quando você for jantar ou quando você for dançar, essa parte não se movimente. Então, assim, ó, ela tá absolutamente fixa com grampos, mas não aparece nenhum. Eles ficam todos internos, te dando, assim, total segurança para passar a tua festa, a cerimônia, e você ficar perfeita. Bem, agora a gente está fazendo a quarta peça, né, mostrando também mais uma proposta de penteado. Nós resolvemos fazer um penteado preso na Bruna, tá? E lembrando assim, a gente está fazendo bastante de acordo com Pode cortar. 1, 2, 3. Agora a gente vai apresentar a quarta peça para vocês e mais uma proposta de penteado, tá? Desse editorial que a gente está fazendo hoje. E acompanhe nas nossas redes sociais, e no final desse vídeo vai ter também as fotos, né? Acho que a gente poderia até postar as fotos junto. Bem, na Bruna, nessa proposta que a gente está mostrando, nós resolvemos fazer um penteado preso. Pode virar um pouquinho, Bruna, tá? Esse é um penteado, é um coque baixo, com o topo um pouco mais elevado, um penteado mais clássico, tradicional, com curvas no coque. Ele não é um penteado em forma de bolinha, tá? Mas ele segue o formato, mas com uma estrutura diferente. E aí, aqui nós estamos apresentando uma tiara que a Ana vai falar sobre ela agora. Isso. Agora a gente já partiu um pouquinho para o clássico, né? Isso. Para as noivas que gostam de tiara, a gente fez uma peça com cor. Nós usamos a turmalina azul e deixamos o brinco na mesma proposta. Porém, se vocês observar, o desenho das pedras oval na parte de cima ficou um pouco diferente dos brincos, para não ficar aquele combinadinho, tudo muito certinho. E partimos também para o rosário. Se quiseres dar um foco aqui, Ricardo. O rosário nós também decidimos fazer com as mesmas pedras turmalina, né? Mesclando a pérola e o cristal, que eu acho que com um vestido bem clean, o vestido da Ivana Correia, um vestido super clean, combinou bem uma joia nos tons azul, e junto com as peças. Isso. E agora com o penteado da Bruna, é uma coisa, tem algo bem especial aí. A Bruna, ela tem um formato de rosto quadrado, ou seja, geralmente as meninas que têm um rosto quadrado preferem ter um rosto mais alongado no seu casamento, e sempre que vão fazer os cabelos, preferem que haja mais volume de topo, né? Então, nesse penteado, justamente para ter esse mais alongamento, tá? E para que a estrutura do rosto fique muito mais realçada. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos essa franja desconectada ao meio, tá? Essa franja ao meio, onde ela permite uma verticalidade no rosto, dando uma alongada. Juntamente com o volume do topo, que é estrategicamente colocado no vértice do queixo, faz com que exista um alongamento, realçando muito mais o formato do rosto, tá? Outra coisa interessante, a Bruna, ela tem um pescoço mais longo, se vocês forem observar. Então, é super tranquilo a gente trabalhar com o coque baixo. Se ela tivesse o pescoço mais encurtado, o que aconteceria? Ela ficaria com um semblante, não ficaria com um semblante altivo, ela ficaria com um semblante achatado. Então, o que seria de opção? Seria de opção o coque médio, que fica localizado no centro da cabeça, ou até mesmo um coque alto,
para acontecer esse alongamento. Só aí no caso, somente o volume do topo não seria o suficiente para alongar a silhueta do rosto dela. Vamos para o próximo acessório. Ana, me conta desse acessório maravilhoso. Pois então, aqui nós fizemos essa é a típica coroa clássica, uma coroa alta, que deixa a noiva bem oponente, né? Com um penteado que eu achei que ficou chiquérrimo. Nessa coroa a gente fez algo bem diferente no estado. A base dela é dupla, o que deixou a peça mais alta e valorizou ainda mais as pedras. Eu usei a opalina, que é uma pedra com um fundo meio que azulado, mas que a gente quase não percebe. E eu usei o mesmo formato de pedra, a gente usou no brinco. Quanto mais alta a peça, menor o brinco. Às vezes até a gente pode combinar um brincão com uma peça grande, mas um cabelão mais solto. Quando o cabelo é assim, é mais clássico, mais puxado, a gente diminui um pouco no brinco. Além dela ter esse glamour todo, né? E ela tem, justamente por ela ser dupla. Então é uma peça que, no meu ponto de vista, daria pra gente usar com outros tipos de frentes, por exemplo. Frentes que não fossem nesse formato, mas poderia ser uma lateral. Poderia ser algo mais fofinho também, sim, justamente por ela ser dupla no caso, e aí não esconde a coroa, né? Porque muitas vezes quando não tem esse duplo ali para subir um pouco mais, o penteado com a franja um pouquinho mais alta acaba escondendo o acessório. Eu achei muito bacana essa ideia. É isso mesmo, Fê. Se a gente deixa a peça baixa, quando a coroa é baixa e com a base dela é uma base só, ela fica justamente isso, que quando a franja é um pouco mais solta, um pouco mais frouxa, ela esconde um pouco a peça. Aqui não, aqui ela tem a base dupla, onde eleva a peça bem pro alto. Chegamos então na nossa última peça, na nossa última sugestão de penteado. A gente trouxe um rabo de cavalo, que é uma tendência bem forte, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. E a gente quis trazer isso um pouquinho também para mostrar para as nossas noivinhas. Como que a gente poderia usar os acessórios, tá? Para dar esse acabamento final, né? Que eu acho que a noiva, ela precisa ter um acessório, né? Uma noiva sem acessório não é uma noiva. Não. Acessório completa toda a beleza da noiva, né? Eu acho que é tudo um conjunto. E aqui a gente optou por um penteado que as noivas gostam muito, né, Fê? Que Verdade. É aquele semi-preso, né? Isso, é um semi-preso. E a gente agora, para arremetar esse penteado, a gente preparou uma peça bem show. É isso aí. Pode virar um pouquinho. Então, essa peça, nós quisemos trazer um rabo de cavalo, porém, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser assim, como a gente não quis fechar ele muito, para que realmente aparecesse cabelo aqui na frente, tá, no pescoço. E aí conta pra nós um pouquinho, Ana, sobre esse acessório que eu achei maravilhoso e encaixou certinho, né, para esse penteado, encaixaria com outros penteados também. Isso. Esse acessório foi feito justamente na parte que ocupa toda a cabeça da noiva, a parte de trás, né? O penteado, ele engloba bem no penteado. Então, tanto ele poderia ser usado de lado também, e tanto poderia ser usado com um coque mais frouxo, um coque nuca. Essa peça foi toda feita com flores de porcelana fria. A gente usou o pistilho e também usamos o cristais. Então, achei que ficou um penteado que fechou super bem com a peça. E virando um pouquinho aqui, Bruna, a gente optou em usar uma joia bem vistosa, uma peça bem marcante, um brinco mais longo, todo de zircônia, que daí completou a parte de joia, completou a parte da frente da noiva. E nós também resolvemos colocar o acessório de forma que ele ficasse um pouquinho para fora também do penteado, para que ele aparecesse também um pouco na frente. Mas a noiva também pode optar por algo mais ajustado na cabeça, sem o volume. Também fica maravilhoso e fica muito lindo, né? Fora que esse acessório, ele pode ser usado com preso também. Ou seja, se a gente fosse resolver fazer o rabo de verdade, ele ficaria mais ajustado aqui. Ou então, no coque preso, vou simular aqui rapidinho.
um coque preso. Olha que lindo Olha, que fica. rapidamente, aqui a gente consegue perceber como ficaria no penteado, Ele vai, né? O acessório. Apoiado em cima do coque. Isso mesmo. Isso bem simulado, tá, gente? Sem grampos, sem nada, só pra vocês conseguirem perceber. Esse acessório, ele pode ser colocado mais aqui em cima também. Ele pode ser colocado na lateral aqui. Ficaria maravilhoso também, né, Ana? Lembrando que ele é bem ajustável, né? Se ela quiser prender mais rente a cabeça, pode botar mais grampos, pode deixar ele mais aberto, fechar um pouquinho. É uma peça bem maleável. Ótimo, maravilha. Então, hoje encerramos esse editorial agradecendo a audiência de vocês. Curtem, compartilhem com as suas amigas que são noivas também. Marquem as né? suas noivinhas. Marquem as suas noivinhas. E queremos agradecer ao Ricardo Ranguetti, a Bruna, a Ivana, que nos cedeu o vestido, a minha parceira Fernanda Dresch. E o Grupo Mariais. Muito obrigada.